Oi, galera! Nessa videoaula, então, vamos dar continuidade ao nosso assunto democracia e ditadura no Brasil, vendo, então, os governos de Juscelino Kubitschek e de Jânio Quadros. Após o suicídio de Getúlio Vargas, Café Filho, o então vice-presidente, assumiu a presidência do país a fim de cumprir o restante do mandato. Nas eleições presidenciais de 1955, o candidato Juscelino Kubitschek, conhecido como JK, foi o vencedor. Após perderem as eleições, os opositores de JK chegaram a planejar um golpe para tentar impedir a posse do novo presidente. Porém, preocupados em manter a ordem democrática, comandantes militares garantiram que o presidente eleito tomasse posse em janeiro de 1956. Em seu governo, JK demonstrou grande habilidade política, sendo capaz de conciliar interesses de diferentes setores da sociedade brasileira. Uma das principais propostas do governo de JK era acelerar o desenvolvimento econômico do Brasil. Tendo essa ideia como ponto central, o governo adotou então o slogan que afirmava que o país cresceria 50 anos em 5. O plano de metas foi um dos maiores destaques do governo JK, pois previa grandes investimentos em áreas essenciais para o crescimento da economia, como os setores energético, industrial e de transportes. Dessa maneira, durante a gestão de Juscelino, a produção industrial brasileira cresceu, gerando milhares de empregos. Diversas empresas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos, se instalaram. Muitas delas produziam os chamados bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos e automóveis, alterando assim os hábitos de consumo de muitos brasileiros. Para atingir os objetivos do plano de metas, o governo recorreu a diversos empréstimos estrangeiros. Assim, mesmo com o crescimento econômico ocorrido durante o período, também houve um grande aumento da dívida externa do Brasil. Além disso, os anos finais da administração de JK foram marcados por uma alta inflação e pelo crescimento do desemprego, prejudicando grande parte da população brasileira. Um dos principais pontos do plano de metas era a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, uma nova cidade a ser construída na região do Planalto Central do Brasil. A construção de Brasília fazia parte do projeto de interligar diferentes regiões do país e tinha a intenção de promover o crescimento da densidade demográfica, ou seja, da quantidade e o número de habitantes no interior do Brasil, além de estimular o desenvolvimento econômico dessa região. O projeto urbanístico de Brasília foi desenvolvido por Lúcio Costa e diversos projetos arquitetônicos da cidade foram planejados por Oscar Niemeyer. A construção da nova capital teve início em 1956, atraindo milhares de operários de diferentes regiões do país, principalmente do Nordeste, em busca de trabalho. Conhecido como candangos, muitos desses trabalhadores não voltaram para os seus locais de origem após finalizar a construção de Brasília. No entanto, por causa da falta de uma política que promovesse a integração desses operários à nova capital, a maior parte deles não teve condições de habitar a própria cidade que ajudou a construir, tendo então de se deslocar para a periferia de Brasília, o que contribuiu para a formação das chamadas cidades satélites, ou seja, uma cidade cuja atividade econômica depende de uma cidade maior, a qual está ligada. A inauguração de Brasília ocorreu durante o último ano do mandato de Juscelino, em 21 de abril de 1960. Apesar do clima de euforia difundido pela imprensa, que destacava a modernidade e a beleza da nova cidade, muitas pessoas criticaram a transferência da capital, pois ela distanciava a maior parte da população do centro político do país.
dificultando assim a mobilização popular para fazer reivindicações aos governantes. No final de 1960, foi eleito então o sucessor de JK na presidência, Jânio Quadros. Com 48% dos votos, ele se elegeu com um discurso que agradava setores mais conservadores da classe média e grandes grupos empresariais. Naquela época, as eleições para presidente e vice-presidente eram realizadas separadamente, ou seja, não por partido. Assim, João Goulart, político que pertencia ao grupo de oposição a Jânio Quadros, foi eleito vice-presidente. Ambos assumiram o governo em 31 de janeiro de 1961. Em seu governo, Jânio adotou uma política econômica conservadora, com cortes nos gastos públicos e o congelamento de salários. Além disso, tomou diversas decisões polêmicas, como a proibição das corridas de cavalos em dias úteis e a regulamentação das regras dos jogos de cartas nos clubes, como também proibiu o uso de maiôs em concursos de beleza, o uso de biquínis nas praias e as famosas rinhas de galo, ou seja, brigas de galo. Na política externa, Jânio assumiu uma postura independente dos Estados Unidos, aproximando-se de países socialistas e, por exemplo, condecorando suas respectivas personalidades, como o cosmonauta soviético Yuri Gagarin, o primeiro a sair da Terra e dar uma volta ao redor dela, e o comunista Che Guevara, um dos principais líderes da Revolução Cubana. As atitudes contraditórias e controversas do presidente fizeram ele perder cada vez mais o apoio dos grupos que o ajudaram a chegar ao poder. A Jânio Quadros A posição a Jânio Quadros cresceu ainda mais por seu governo não conseguir controlar a crise econômica iniciada no governo JK. Causando grande surpresa, em 25 de agosto de 1961, ou seja, poucos meses após tomar posse como presidente, Jânio renunciou alegando que forças terríveis pressionavam sua saída. Até hoje, não há certeza sobre o real motivo para Jânio Quadros renunciar. Porém, alguns historiadores afirmam que sua renúncia fazia parte de uma estratégia mal-sucedida que previa que grande parte da população brasileira exigiria seu retorno ao cargo e, assim, ele voltaria mais forte ao governo, com apoio da população. No entanto, a renúncia do presidente foi aceita, colocando fim ao seu mandato. Na próxima aula, então, veremos o governo de João Goulart e as diversas tensões sociais que vão ocasionar o então golpe militar de 1964.